Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque Rodrigo Garro teve o seu contrato estendido e ganhou um aumento salarial. A diretoria se antecipou, hein? Eu vou te explicar por quê. Wesley foi vendido oficialmente para o futebol da Arábia Saudita. A gente vai falar sobre os valores e sobre essa situação. E tem retornos importantes para esse jogo contra o Fortaleza nesse domingo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha, a diretoria do Corinthians surpreendeu a todos e anunciou uma renovação com o meia Rodrigo Garro. Por quê, Chico? Se ele já tinha contrato até 2027. Bom, a questão é que o Rodrigo Garro, ele chega, obviamente, no início da temporada, ele tem 8 meses aí de contrato com o Corinthians apenas, contrato que ia até o fim de 2027, mas o Rodrigo Garro começou a se destacar muito, né? E o futebol é muito louco, né? Porque ele permite essas coisas, né? Quando você começa a dar resposta dentro de campo, você costuma ser valorizado. Só que o Rodrigo Garro, em termos salariais, até por ser um jogador argentino, e a Argentina, economicamente, ela fica muito abaixo do Brasil, o Brasil paga salários assim muito maiores do que qualquer outro país sul-americano, ele veio numa condição em que ele não ganhava o teto, ou nem perto do teto salarial. Então, tem muitos jogadores do Corinthians que ganham, mas assim, muito mais do que o Rodrigo Garro. Um exemplo é o Igor Coronado, o outro é o Yuri Alberto, por exemplo, que esse até se justifica, né, pela maneira como ele chegou, pela forma como o Corinthians teve que adquirir ele em definitivo do Zenit naquela época, né, entregando vários jogadores da base, muito jovem, valorizado. O Igor Coronado, por exemplo, não é nem titular do time, e o Rodrigo Garro entrega muito mais hoje. Começou a ganhar o carinho do torcedor pela forma como ele se entrega nas partidas, ele realmente entendeu o que é jogar no Corinthians, e assim, dá para ver que ele tem a cara do clube mesmo, né? Então, a diretoria se mexeu, porque houve um assédio do River Plate para tentar levar o jogador nessa janela, e com o salário sendo menor do que, digamos, o teto salarial do Corinthians, daqui a pouco o jogador poderia ficar descontente, né? Há uma pressão, né, do staff do atleta, do tipo, poxa vida, daqui a pouco você não está sendo valorizado aqui onde você está rendendo, é o camisa 10, é o craque do time, a gente pode acabar negociando o Rodrigo Garro, que é jovem jogador e tem muita capacidade, muito talento e tudo mais. O que a diretoria faz, e aí a gente precisa reconhecer, isso é um acerto, puxa o jogador, estamos formalizando um novo contrato, mudando a multa rescisória, dando um aumento, valorizando o cara para que ele fique aqui mais tranquilo, confortável e receba esse reconhecimento, né, que é do torcedor, mas que também é do clube. Então, extensão do contrato até o fim de 2028, porque aí você muda o molde do contrato, né, a multa rescisória de 100 milhões de euros, um negócio, né, que os caras jogam lá para cima para poder negociar, numa garantia, numa proteção que o clube tem com o jogador e um aumento salarial para que ele possa, enfim, ter mais tranquilidade. O Rodrigo Garro, que vem caindo nas graças do torcedor e nesses últimos jogos aí, mesmo quando ele entrou nos minutos finais, por exemplo, do jogo contra o Grêmio, só para bater a penalidade. Nos poucos minutos que ele estava em campo, ele quase resolveu o jogo no tempo normal, porque ele é um cara que tem o chute a média distância, ele é um cara que tem a assistência, e ele é um cara que não para de correr, né? E isso o torcedor valoriza muito. O clube está valorizando além do torcedor. Isso eu acho muito importante. Foi a notícia desse sábado, a renovação de contrato com o Rodrigo Garro. Mas também tem outra notícia. Tem a venda do garoto Wesley, agora sim oficializada, quer dizer, não está ainda anunciada pelo clube, mas ela já aconteceu para o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita, por 20 milhões de dólares. Era o valor que o clube queria receber, pelo menos perto, né? Inicialmente falaram em 25 milhões de euros, mas depois o clube até reconsiderou esse valor. 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, 110 milhões, está dentro do que o clube pretendia pelo Wesley. O Corinthians tem 70% do jogador, dentro daquilo que a gente já conversou, né? De que talvez a expectativa ela tenha sido muito maior do que a realidade. Óbvio que ele é muito jovem, ele pode ainda ser lapidado e ser aprimorado, mas o contexto do Corinthians hoje não dá muito tempo, né, para que o Wesley consiga maturar, e talvez não venha uma proposta maior do que essa ali na frente, né? Você depende muito do jogador vingar ou não. E como é preciso fazer caixa e tem a vontade do atleta também, e aí, assim, né? Óbvio que o jogador queria ser negociado para o futebol da Europa, né? Que é o top 1 das ligas mundiais, mas, poxa vida, você vem com uma proposta para muito boa salarial e para jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, isso seduz qualquer jovem jogador. E a Liga Saudita, né, ela está com o Neymar para voltar no mês que vem, final do mês que vem, talvez em outubro.
Tem o Al Ahly tentando aí o Vinícius Júnior, mas houve uma recusa inicial, né, pagando aquela enormidade de 1 bilhão de euros, né, de salário anual e para tentar pagar a multa rescisória para o Real Madrid, né, que é esse 1 bilhão de euros. Se eles pagarem, vão levar. Mas enfim, o Vini, em princípio, quer ficar no Real Madrid, o Real só vai negociar pela multa, mas tem o Roberto Firmino por lá, tem o Sadio Mané no Al Nassr também, tem o Benzema no Al Ittihad, tem grandes jogadores, né, numa liga que se fortalece cada vez mais. O Wesley vai dentro desse contexto, né, ocupando uma vaga de estrangeiro que é sub-21. Ou seja, eles têm um limite de 7 estrangeiros, né, mais 2, né, com esses jogadores nascidos em 2003, 2004. O Wesley entra nessa categoria e foi negociado para um dos clubes que mais está investindo hoje. Então o Wesley nem foi relacionado e nem vai jogar contra o Fortaleza. Já está fora, não joga mais pelo Corinthians, está negociado, está vendido. Vocês acham um bom valor? Eu acho que sim. Por todo o contexto, acho que foi um bom valor adquirido aí pelo Wesley. Vamos falar de outros jogadores que o Corinthians tentou na janela e que, vejam só, acabou perdendo a concorrência para o Flamengo. Não tem como competir com o Flamengo hoje. O Flamengo é o único clube do Brasil que pode, nem o Palmeiras tem essa capacidade. O Flamengo pode despender 20 milhões de euros, 25 milhões de euros para contratar um jogador que poderia estar na Europa. Fez isso com o Gerson recentemente, pagou 100 milhões lá atrás pelo Gabigol para adquirir o jogador por 5 anos. É um clube com recursos europeus aqui no Brasil. Então não tem como competir em termos financeiros, a menos que o cara, não, eu quero jogar no Corinthians. E é com isso, com esse poderio financeiro e também por conta de muitas lesões que o elenco tem sofrido nos últimos tempos, aí, e a gente sabe o quanto o Flamengo precisa, até pelo investimento, disputar os principais títulos e vencer, os caras foram lá e buscaram um Gonçalo Plata, que era o jogador equatoriano que o Corinthians estava tentando junto ao Al Sadd. A negociação estava muito difícil, o Al Sadd começou a pedir, né? Não, eu quero 8 milhões, 10 milhões, não, 12 milhões de euros, e aí o Corinthians se retirou do negócio. Quem vai pagar isso, quem vai acertar com o Al Sadd é justamente o Flamengo, que está praticamente encaminhando a contratação de Gonçalo Plata, jogador equatoriano, de 23 anos, um ponta canhoto pelo lado direito. E o outro jogador aí pelo lado esquerdo, né? E o Flamengo teve lesões aí, Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, né? Jogadores que desfalcaram o time nos últimos tempos, o Cebolinha vai ficar até mais tempo parado. Michael. O Michael, que chegou a pedir aí perto de 3 milhões de reais por mês para jogar no Corinthians, para jogar no Brasil. O Grêmio tentou, se retirou. O Corinthians negociou até onde pôde, mas não conseguiu. O Flamengo foi lá e fichou. E o Robozinho, inclusive, já foi apresentado pelo Flamengo. Não dá para concorrer. 2 jogadores que o Corinthians tentou na janela e que o Flamengo foi lá e pegou. E um já anunciou e o outro está muito próximo disso. E vamos falar da realidade, então, né? Dos jogadores que chegaram. O Héctor Hernández e o José Martínez, o espanhol e o venezuelano. Cara, olha, parabéns aí ao Corinthians, que está com muito sigilo em relação a esses jogadores, porque eles já foram contratados, eles já estão no CT Joaquim Graba, eles já estão treinando com os companheiros e não vazam uma foto dos caras, porque eles não foram ainda oficializados, não foram regularizados. Eles nem entraram no bid da CBF nessa sexta-feira. E isso era o necessário até às 19 horas para que eles pudessem entrar em campo contra o Fortaleza no domingo. Como isso não aconteceu, eles não vão estrear ainda. Então a tendência, a expectativa é que durante a semana eles sejam regularizados, eles entrem no bid e na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Juventude, inscritos também na competição, eles possam estrear, ganhar alguns minutos, serem relacionados. Isso não vai acontecer ainda nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Isso precisava acontecer até a sexta-feira. Mas é fato que eles já estão treinando, são jogadores que vêm de fora, às vezes o trâmite demora um pouquinho, então a tendência, né, que nos próximos dias o Corinthians consiga regularizar a situação desses dois, o centroavante espanhol e também o volante venezuelano. Tem também alguns retornos importantes, né, o Ramon Dias, como jogadores que estavam lesionados, né, o volante Ranieri, o Romero e o próprio Yuri Alberto, que daqui a pouco podem estar relacionados para esse jogo contra o Fortaleza, e aí melhora um pouquinho. Depois a gente projeta o time que vai encarar o Lion fora de casa neste domingo pelo Brasileirão. E aí? O que vocês acham disso tudo aí? Comentem aqui. Primeiro, vamos lá. Héctor Hernández e o José Martínez, né? Tá gostando do meu espanhol? Espanhol, sim? Tá bom? Tá top, né? José Martínez, tá? E o nosso querido Héctor Hernández. Primeiro, eles não foram
regularizados no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Então, eles não podem estrear contra o Fortaleza neste domingo. Questão contratual, questão de visto, questão de alguns detalhes, principalmente no caso do venezuelano, que é mais complicado. Já o Héctor Hernandes estava livre no mercado. Enfim, mas eu vou trazer para vocês agora as informações de treino, tá? Dos treinos do Héctor Hernandes e do Martínez, tá bom? Essa informação dos treinamentos, né, da dupla, né, do espanhol e do venezuelano, essa informação é exclusiva. Agora eu vou para a Coca Zero, hein? Tomar uma coquinha. Sensacional. Informação exclusiva para o restaurante Sete Mais. Olha o que chegou para mim aqui, ó. Olha o que chegou. Que é isso, hein? Como é que eu vou comer isso aqui falando tanto, hein? E a dieta, como é que fica? Olha só, pasteizinhos maravilhosos do restaurante Sete Mares, hein? Olha só, há uma, não vou falar empolgação, eu vou estar exagerando, tá? Empolgação eu vou estar exagerando, mas há, como que eu posso dizer? Eu vou reformular a frase. Os dois jogadores que chegaram agora, o Héctor Hernandes e também o Martínez, eles agradaram demais nos treinamentos. Demais, tá? Vocês sabem que eu costumo trazer informações, a gente tem fonte com o jogador, a gente tem muita fonte dentro do clube, e são fontes que a gente sempre confia. Inclusive, eu trouxe para vocês um panorama na época, antes da estreia do Coronado, as informações sobre o Coronado, que ele era muito bom tecnicamente, mas ninguém tinha falado da intensidade dele. Muito fraco fisicamente, a intensidade ia ter dificuldades para se adaptar no futebol brasileiro. Então eu tenho moral com vocês para trazer informações dos treinamentos, tá? A primeira impressão que ficou deles é muito boa. A primeira impressão do venezuelano, ele já é titular, viu? Tá? O José Martínez, ele é titular já. Me falaram que ele é muito bom. Ele participou de um treinamento jogando no time de baixo, né? Foi um trabalho tático, na verdade. Os caras falaram que ele chega junto no treino, tá? Que é grande, que sabe, alto, passe vertical, todos os passes dele verticais. E uma coisa que me falaram é que ele se posiciona muito bem no meio campo. O José, né? O José Martínez, ele agradou demais em posicionamento, saída de jogo e principalmente marcação. Me falaram que esse já está garantido como titular. Agora, o que eu mais gostei é porque, assim, o José Martínez, a gente já esperava que ele chegaria para ser titular, até pela deficiência da posição, pelo fato do Alex Santana, né, ter se lesionado, pelos jogadores que atuam no setor, para mim, serem os piores jogadores do time, né, tirando também ali os zagueiros, mas o Rian, para mim, o Charles e o Ranieri deixou muito a desejar. Então, tudo isso já mostrava, né, que esse jogador seria titular, o venezuelano. Só que falaram que o Corinthians acertou em cheio, pelo menos nos treinos, tá? Vamos esperar jogando. Agora, o que mais me agrada para eu passar para vocês é do Héctor Hernandes. Por quê? Me passaram que ele é fumacinha, meu irmão. Sabe? Corre para a direita, corre para a esquerda, faz um pivô, ele toca a bola, já se apresenta na área para receber, fez isso, recebeu, finalizou, fez gol e finalizou todas muito bem tecnicamente, foi o que me passaram, tá? Eu quis saber isso por quê? Porque o Corinthians tem sofrido muito, né, com essa questão de finalização, tá? De finalização. Então passaram para mim que ele tem ido muito bem, tá? Ele treinou mais que o José Martínez. Digo treinou mais em quantidade, tá, gente? Só para vocês entenderem, tá? Ele em quantidade, ele já treinou mais que o José Martínez, que fez muitos treinos separados do elenco, do time.
A ideia é acelerar o processo realmente para os dois. A única coisa que me falaram em relação ao como é que chama aí, o Héctor Hernández, é que ele está muito abaixo fisicamente, né? Isso eu até comentei com vocês ontem. Uma fonte me disse assim: Samir, você pega os lances dele pelos vídeos que a gente viu, e por isso também o contratamos, e a gente viu ele aqui pessoalmente, tá uma diferença grande. Ele tá tipo um Nilmar da vida, de magrinho, sabe? Não é um magrinho, magrelão, mas aqueles magrelinhos fortes, né? Mas tá muito abaixo, ele perdeu muita massa muscular, né? Então ele não tá igual eu, assim, ó. Continuando falando do Corinthians fiel, o Corinthians vendeu o garoto Wesley para o Al Nassr do time do Cristiano Ronaldo. Vocês gostaram dessa venda? Tava precisando do Wesley ir embora do Corinthians mesmo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O Wesley aí era uma joia do Corinthians, teve bons momentos, teve maus momentos, é um jogador muito afoito dentro de campo. Se atrapalhava várias vezes, a hora de chutava ele dava o passe, a hora de dar o passe ele chutava, então ele se confundia em algumas jogadas, mas fez alguns jogos como o do Fluminense, onde o Corinthians ganhou de 3-0, ele marcando 2 golaços, né? Mas de lá pra cá ele fez aí poucos gols. Então o Corinthians decidiu a venda do garoto Wesley de 19 anos. O Corinthians já precisando também de dinheiro para os cofres e o Wesley precisando respirar novos ares. E além disso tudo, mexe com a cabeça do garoto, porque ele vai jogar junto com o Cristiano Ronaldo, onde ele só via videogame, e vai estar do lado aí do CR7 no Al Nassr. Vocês gostaram da venda do Wesley? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários. Está dando o que falar aí o valor que o Corinthians vendeu o jogador, 20 milhões de dólares, porém tem jornalistas que estão falando que tem um bônus de 5 milhões de dólares. Essa notícia não é confirmada. O que é confirmado é a venda de 20 milhões de dólares, que dá 110 milhões de reais, com uma tal bônus, uma bonificação aí, caso o Wesley atinja as metas, de ganhar mais 5 milhões de dólares graças a metas alcançadas. Então o Wesley não enfrenta o Fortaleza hoje pelo Campeonato Brasileiro, nem viajou, e vai ser jogador do Al Nassr, tá bom? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários, tá bom? E o Ramon Dias, para essa partida contra o Fortaleza, vai ganhar 4 retornos aí, né? Yuri Alberto, Ranieri, Romero e Thales Magno estarão à disposição do treinador argentino para a partida de hoje contra o Fortaleza fora de casa. Um jogo muito importante. O Corinthians precisa pontuar para sair da zona do rebaixamento e não ser rebaixado uma segunda vez na sua história, algo que seria terrível para a história do Corinthians, né? Corinthians que segue ainda vivo nas Copas e ganha o retorno aí de quatro jogadores que estavam no DM: Yuri Alberto, Ranieri, o Romero e também o Thales Magno, que vinha sentindo o joelho. Com isso, uma provável escalação do Corinthians seria o Hugo Souza no gol, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, 3 zagueiros, Ranieri, Mateuzinho e Rian na ala, Charles, Rodrigo Garro, Rian, Ranieri, Charles e Rodrigo Garro, Matheus Bidu, Mateuzinho nas alas, Thales Magno e Romero ou o Yuri Alberto, fiel. Então, repetindo para vocês, Hugo no gol, Félix Torres, André Ramalho e Kaká fazendo o trio da zaga. No meio de campo, Ranieri, Charles, Rodrigo Garro. Nas laterais, Matheus Bidu e Mateuzinho, Thales Magno e Romero no ataque. Corinthians que precisa pontuar desesperadamente nessa partida. É difícil enfrentar o Fortaleza lá, mas vamos ver aí se o Corinthians consegue surpreender a todos, assim como foi o jogo contra o Bahia. Deixa seu palpite e o placar para esse jogão, Fortaleza e Corinthians às 4 horas da tarde, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe o domingo de vocês, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!